Oi, gente, tudo bom, galerinha? Vamos continuar com a nossa aula sobre organelas membranosas, tá? Então, é a aula 27 e 28, organelas membranosas, parte 2, né? A revolta, o retorno, tá? Biologia, nosso primeiro ano, livro 3, tá ok? Então, a gente viu algumas organelas importantes, né? Eu expliquei na última aula quais eram as organelas não membranosas e o que eram organelas não membranosas e organelas membranosas. Hoje a gente vai seguir nessa continuidade de aulas. As organelas que nós veremos hoje são aquelas relacionadas à digestão intracelular, que são os lisossomos, tá? Então, essas organelas, elas são importantes para ajudar no metabolismo de digestão da célula, certo? Como eu já comentei com vocês em outros momentos, nós temos 3 tipos básicos de digestão. A digestão extracorpórea, que é aquela feita, né, o que ocorre fora do corpo. Exemplo, os fungos fazem isso no processo de decomposição, quando eles liberam enzimas digestivas no solo ou na superfície a qual eles vão digerir, né? Vai ocorrer o processo de degradação. Essas enzimas digestivas fora do corpo, né, no solo, por exemplo, elas quebram as macromoléculas em moléculas menores, por exemplo, as proteínas em aminoácidos, os carboidratos em glicose, né, ou carboidratos complexos em carboidratos simples, até chegar em moléculas, em micronutrientes, em moléculas mais simples, e só aí esse fungo consegue absorver, né, ele realiza a absorção. Outro exemplo são os insetos, como o exemplo como ocorre com as aranhas. As aranhas, elas inoculam o veneno, né, através das suas fossípulas, né, das suas quelíceras. Elas inoculam o veneno na presa, enrolam essa presa na teia e deixam a presa lá, quietinha, um tempo, para que ocorra essa digestão. E depois que deu o tempo da digestão, né, desse veneno ter exercido o efeito no corpo desse inseto ou da presa, aí a aranha vai lá e se alimenta, tá? Então, são exemplos de digestão extracorpórea. Outro tipo de digestão que ocorre nos seres vivos é a intracorpórea, na realidade, extracorpórea e intracorpórea, que é o nosso exemplo. O exemplo da nossa digestão é uma digestão intracorpórea. Não ocorre dentro de uma célula, mas ocorre dentro de uma cavidade corporal, dentro de um órgão ou de um conjunto de órgãos. Já a digestão intracelular, que é o nosso exemplo aqui, né, da nossa aula, ela ocorre dentro da célula. A nossa célula também precisa digerir os seus metabólitos, né, para poder produzir energia, potencializar o gasto e o balanço energético entre consumo e gasto energético, tá? E quem faz isso são os lisossomos. Então, são organelas membranosas lipoproteicas, tá? Eles são originados a partir do processo de secreção de vesículas do aparelho de Golgi ou complexo golgiense, tá? E tem essa função de digerir estruturas. Quais são essas estruturas que esses lisossomos podem digerir? Exemplo, um vírus, uma bactéria, né? Ou seja, um patógeno, né? Um antígeno. Podem digerir pedaços de outras células, né? Exemplo de apoptose, a própria célula, ela programa essa autodigestão. Ou ela pode digerir, por exemplo, algumas organelas que estão dentro dessa célula que não tem mais uma funcionalidade. Uma mitocôndria, por exemplo, que não está funcionando da maneira que deveria, né? Não tem mais a funcionalidade. Então, é mais gasto para a célula deixar essa mitocôndria lá nela do que, né, digeri-la. Então, nesse caso, os lisossomos, eles são direcionados, o complexo de Golgi secreta essas vesículas cheias de enzimas digestivas e direciona esses lisossomos para a região onde tem essa organela que vai ser digerida, tá? Que é o que a gente chama de autólise, autodigestão, certo? Então, são produzidos aqui, ó, pelo complexo de Golgi, formando pequenas vesículas. Então, esses lisossomos são essas pequenas vesículas formadas pelo complexo de Golgi,
que contém essas enzimas digestivas, tá? Então, esses lisossomos, eles entram num processo que nós chamamos de endocitose. E há dois tipos de endocitose. A pinocitose, que é quando a partícula ou a substância digerida é um líquido, e a fagocitose, que é quando essa estrutura ou essa partícula digerida é uma estrutura sólida, tá? Então, dei uma revisada, dei uma procurada em endocitose, fagocitose e pinocitose, só para vocês terem um pouquinho de claridade mais em relação a esses exemplos e a esses conceitos. Outro tipo de organela são os plastídeos. Os plastídeos, eles têm funções importantes, principalmente porque são estruturas ou organelas membranosas relacionadas com o armazenamento de alguma coisa, armazenamento de substâncias. E aí, dependendo da substância que esse plasto ou esse plastídeo vai armazenar, ele recebe uma denominação, né, diferente. Por exemplo, nós temos os amiloplastos, que são plastos que armazenam amido. Quais as plantas, né, que possuem esses plastídeos? São estruturas, são organelas típicas de plantas, principalmente. Então, as plantas tuberosas, né, aquelas que têm uma grande quantidade de amido, batata, por exemplo, né, um exemplo de uma planta que tem muito amido, então tem uma riqueza de amiloplastos. Os oleoplastos são plastos que armazenam óleo, as oleaginosas, as sementes têm muita quantidade de plastos, por exemplo. E os mais conhecidos, que são os cloroplastos, que são plastos que armazenam pigmento do tipo clorofila. Clorofila A, clorofila B, clorofila C, que estão relacionados com a fotossíntese, tá? Principalmente a clorofila A. Então, daí vem a grande importância dos cloroplastos, e por isso que a gente estuda e analisa essas organelas, né, esses plastídeos, de uma forma separadamente também, tá? Por causa da importância ecológica essas organelas acabam assumindo, tá ok? Então, os cromoplastos são um tipo de plastídeos que contém substâncias coloridas. Exemplo, né, todas essas frutas, verduras, legumes que têm uma coloração avermelhada, alaranjada, amarelada. Então, todos esses têm pigmentos, né? Por exemplo, beterraba, cenoura, né? São ricas em cromoplastos, que são esses plastos de reserva de pigmentos, tá? Especificamente os nossos cloroplastos, ou seja, os cloroplastos das plantas, né, fazem o processo, entram no processo de fotossíntese, tá? A fotossíntese, ela tem duas fases, uma fase clara, que é onde esses cloroplastos eles participam, né, inicialmente, e tem uma fase escura do processo. Esses termos clara e escura não necessariamente tem a ver com a necessidade obrigatoriamente de luz, tá? Na fase clara, sim, né? Porque a luminosidade, ela incide sobre os cloroplastos. Então aqui, opa, cadê meu cloroplasto? Elas incidem sobre os cloroplastos e excitam os elétrons da clorofila e fazem com que haja uma cadeia, uma passagem de elétrons, né? Abrindo, então, iniciando o processo de fotossíntese, tá ok? Então, eles são importantes para a biossíntese de produtos orgânicos da planta, e isso influencia em vários outros processos, como processos nutritivos, né, que são importantes, formação de seiva elaborada, enfim, tá? Os amiloplastos são acúmulos são aqueles que acumulam amido, né? Então tem uma função de tecido de reserva. Exemplo, nas plantas, lá na semente, tem um tecido chamado endosperma, e esse tecido ele é rico em amido, tá? Então também pode ser classificado aqui como um amiloplasto, certo? Então aqui nós temos, por exemplo,
o exemplo aqui da nossa célula. Deixa eu voltar aqui, que aqui tem um exemplo de uma célula vegetal que não está querendo passar. Só está aparecendo os nomes, mas as células vegetais têm como principais organelas que as diferenciam das células animais, os cloroplastos, os vacúolos, né, e a estrutura da parede celular, que é de celulose, tá? De um polissacarídeo chamado celulose. E aqui a gente tem a imagem dessas células ao microscópio eletrônico, né? Mostrando aqui, ó, o núcleo, as mitocôndrias aqui, né? Os retículos endoplasmáticos e complexos golgienses, aqui com todas as estruturas, tá? Então, além das organelas, aí eu vou fazer aqui uma paradinha só para a gente falar dessa parede celular, que a parede celular é uma estrutura típica também das plantas, né? Está presente nas células vegetais e serve como uma barreira de contenção, como um limite mesmo da célula. Ela fica externa à membrana plasmática, então eu tenho a membrana plasmática e por fora nós temos a parede celular, e essa parede celular é de origem celulósica, tá? No caso das plantas. E aí a gente tem, né, aqui um resumo dessas organelas. Então a parede celular tem função de proteção e suporte. Núcleo comanda as estruturas celulares, é o centro de controle da célula. Os ribossomos, síntese proteica, que são organelas não membranosas. Cloroplastos realizam fotossíntese e as mitocôndrias realizam a respiração celular. São os dois as duas organelas que estão relacionadas com a biossíntese metabólica da célula, tá? Retículo endoplasmático sintetizam proteínas, no caso do retículo endoplasmático rugoso, e lipídios e hidratos de carbono, no caso dos retículos endoplasmáticos lisos. Só uma observação que, embora eles estejam relacionados com essas funções, a função primária, principal do retículo endoplasmático é transporte de substâncias, tá certo? E o complexo de Golgi secreta e armazena substâncias. São as duas principais funções deles, tá? E o vacúolo, que também é uma estrutura que é bem desenvolvida nas células vegetais, tem a função de regular a quantidade de água, ou seja, o controle osmótico nessas células, tá ok? Então, a gente conclui as nossas aulas de organelas membranosas, tá? Agora a gente vai passar para os próximos passos do nosso conteúdo, ok? Então, um beijo, até a próxima aula. Tchau!